você conhece essa canção, vamos louvar o Senhor juntos. Aí onde você está, adore. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
da reconciliação. Toda quinta-feira estamos aqui nesse canal do youtube.com/Ibre Além Paraíba, nessa página do facebook.com/Ibre Além, ministrando paz. Como embaixadores que somos, responsáveis para levar essa palavra de reconciliação, estamos aqui toda quinta-feira. E nós não trazemos somente uma palavra da parte de Deus, trazemos também uma história entre um homem e Deus. O que pode acontecer quando um homem cansa de brigar, cansa de resistir. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele está chamando você que está cansado de lutar contra Deus e não ver resultado. E a gente vai trazer uma história interessante para você, que vai trazer identificação e vai, durante essa identificação, facilitar para você fazer as pazes com Deus, sair desse tempo de guerra. Estamos aqui com o nosso obreiro, diácono, mas principalmente servo do Senhor, irmão Rogério. Paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor, boa noite, pastor. Rogério vai testemunhar um pouco do que acontece entre ele e Deus, mas antes, para que vocês não pensem que é ficção, para que vocês possam fazer contato depois desse encontro direto, para saber se realmente existe esse rapaz, se não é fake news. Qual o seu nome completo e seu endereço completo? Meu nome completo é Rogério dos Santos Genésio. Eu moro no Morro São Sebastião, denominado Morro de Jesus por um pastor aí, na rua Francisco Rocha, número 118. As pessoas que moram no mesmo teto, que compõem a sua família hoje. Mora eu e minha esposa, o meu filho mais novo, Nicolas, que está com 19 anos, e eu tenho um outro filho de 22 anos que mora em Juiz de Fora. Na verdade ainda mora com vocês, só está emprestado lá em Juiz de Fora, Isso. Qual o número do telefone seu para contato? Porque acredito que mais pessoas podem se interessar pela sua história, e aí é importante que eles saibam como te achar. O número é 98837-5812. Então, 98837-5812. Isso. Esse é a maneira de você. É Zap também? É Zap também. Isso. Entrar em contato com o Rogério. A partir de agora, Rogério, conta pra gente aí. Você viveu um tempo de guerra com Deus, resistindo a Deus, um tempo ainda brigando com o Evangelho. Foi. Como é que foi esse tempo antes de fazer as pazes com Deus? Como que foi? Fala um pouquinho dessa história sua sem Jesus. Uma história de muita luta, de um vazio. Desde criança, vivendo com separação dos pais. A minha mãe praticamente era um alcoólatra. E nós, ainda pequenos, convivemos com situações que talvez ainda não era apto para a nossa idade. E ali, como o senhor falou, sobre o filho pródigo hoje, eu fui crescendo com aquela mentalidade de ser talvez um rejeitado, um excluído da minha família. E aos poucos a gente vai pegando uma certa consciência, maturidade, até que a gente vai conhecer Jesus. Jesus chega na nossa vida. Mas antes,
muita luta, muita tribulação, mas eu tenho certeza que Deus já tinha um plano, um projeto. Quanto tempo exatamente foi sem Jesus e qual foi a sua maior decepção? O que você pode contar desse tempo, né, que você esteve sem Cristo, que possa de repente abençoar outras pessoas? Principalmente, pastor, a autoestima, né? O critério de você às vezes se sentir inferior às outras pessoas, de não ter capacidade de fazer algo na sua vida. Isso te acompanhou durante esse período todo? E quanto tempo que foi? Sem Jesus? Na minha adolescência e a minha juventude, uma parte dela. E eu fui conhecer Jesus, eu já estava com 22 para 23 anos. Já estava casado? Não era casado. Então, esses 22 anos, alguém já tinha falado para você de Jesus? Você já tinha frequentado algum local que o evangelho era pregado? Ou foi realmente com 22 que você teve o primeiro contato? Pastor, na minha família, a primeira conversão foi do meu irmão, que aceitou a Cristo. Wellington? Aceitou a Cristo. E a minha esposa começou na caminhada. Eu lembro que ela trabalhava para a diaconisa Aparecidinha, a esposa do diácono Jorge. E ela falou de Jesus para minha esposa. E a minha esposa assim começou a caminhar. Trabalhava, no caso, numa confecção? Uma confecção, isso mesmo. E eu vendo aquela situação, né, sem entendimento, aí veio as críticas, eu não queria, ela caminhando, procurando, buscando, até que o meu irmão também fez um convite. Nós fomos fazer visitas a algumas igrejas, como era a antiga Casa da Bênção ali, na Praça da Bandeira ali, e nada. Aí teve o pastor Ronaldo Miranda também, da Quadrangular. Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso, ele também... Ele continuou pastor. Ele começou a nos auxiliar. Se você procurar lá no Face, você vai achar ele. Vai achar ele, né? Vai achar, continuou pastor. Ele começou a nos auxiliar e de imediato até nós pensamos em seguir o ministério da Quadrangular. Só que a minha esposa já estava decidida a ficar aqui na Batista, que ela agradou. Então, a gente ficamos naquela, aí eu, sem entendimento ainda, né? Eu falei assim, mas como é que eu vou ficar na Quadrangular e a minha esposa vai para Batista? Antes de a gente chegar nesse ponto crucial da decisão, o que aconteceu? No meu caso, a minha atração definitiva para Cristo foi porque eu contraí uma enfermidade que não tinha cura. E aí, né, eu já tinha ouvido o evangelho, resolvi então ir para o céu, né? Eu já sabia, né, a historinha. Então foi isso que me atraiu. O que aconteceu com você que você percebeu, tá? Eu ainda não estou falando da sua conversão. O que aconteceu com você que você percebeu que precisava de Deus? Houve algum momento que aconteceu, que você falou assim, eu preciso buscar esse Deus. O que aconteceu? Qual foi a história? A história foi a formação de família, que eu sempre fui muito chegado à família, né? Valorizo muito. E assim que a minha mãe faleceu, foi um golpe muito grande. Ela faleceu em abril de 94, já se completa 27 anos. Então eu fiquei morando junto com a minha irmã, e a minha irmã já estava prestes a casar. E a gente sentia aquele vazio, aquela solidão, e eu logo pensei em formar uma família, ter uma família, que através de uma família eu poderia conhecer um outro caminho através de Jesus. Foi por conta, você foi atraído na verdade pela família? Pela família. Eu quero mandar um abraço aí para essas pessoas que você já citou o nome. Primeiro a irmã Aparecidinha, né? Esposa do nosso diácono irmão Jorge. Por quê? Né? Porque iniciou esse projeto, né? Porque às vezes a gente não percebe, né? Aonde, quem lançou a semente a primeira vez, né? Um abraço à irmã Aparecida, evangelista ela, apesar de ter
da função de diácono, né? Aqui na igreja, mas evangelista, ela realmente mulher de oração, missionária. Isso. E também quero mandar um abraço pro Wellington, né? Que de uma certa forma colocou também aí, né? A Isso semente, mesmo. né, do evangelho, onde quer que você esteja, Wellington, você, sua esposa, que Deus continue abençoando vocês. E quando foi que aconteceu então esse encontro? Você se lembra exatamente o dia? Conta essa história aí, como é que foi esse encontro, né? Fazer as pazes com Deus. Então, a minha esposa começou na caminhada primeiro do que eu. Ela começou a participar de um projeto através de uma célula que um casal de missionários trouxe aqui para Além Paraíba, né? E ela me convidava para me ir e eu resistindo. Até que um certo ponto, né, Jesus foi moldando, foi cercando, e esse missionário, ele se chamava Fábio, a esposa dele Flávia, já são falecidos já. Um casal muito novo de missionário, morreram num trágico acidente. Era o ano de 2003. Rapaz, foi o ano da minha ordenação pastoral. 2003. Então a minha esposa me chamava para me ir, e eu nada. Parado, prostrado, até que um certo ponto, Deus me tocou. O dia que ela desceu para participar da célula, eu falei que ia com ela. Ela quase nem acreditou no dia. Aí eu comecei a ir, frequentar, participar dos estudos. Lá, quando nós começamos, ele tinha aquela tradicional armadilha, que logo após o culto, quando tinha um lanche, tinha uma coisa para a gente ficar ali comendo, né, batendo um papo. E eu comecei a gostar, comecei a ir direto, até converso com a minha esposa, teve vezes dela falhar depois, e eu não falhei, e ele me deu estudo, ele foi me ensinando, né, e ele deixou aberto quando eu quisesse aceitar a Jesus, que era para falar com ele. Então foi se passando, durante 7, 8 meses, a estadia dele aqui, e ele usou palavras, né, fui conhecendo o evangelho aos poucos, sem saber. E eu lembro um dia que ele chegou na minha casa, eu convidei ele, né, para jogar um futebol. Ele foi lá, no meio daquela rapaziada, ouvindo todas aquelas palavras, né, ele se dedicou realmente, né, e ele até ele falou: sou seu pai na fé. Aí, antes dele ir embora, um dia que eu estava lá no estudo, lá eu falei com ele: ô Fábio, você falou que quando eu quisesse aceitar a Jesus, quando eu sentisse no meu coração realmente que era para te falar, eu quero aceitar a Jesus. O pastor foi tão significativo naquele dia que ele chorou de alegria. Ele chorou naquele dia: você quer aceitar Jesus? Eu falei: quero. Aí eu aceitei a Jesus em 2003. Não lembro se foi em outubro, setembro de 2003. E logo eu estava, né, em 2004, eu aceitei Jesus em 2003, batizei em 2004. Eu já era casado, que eu casei em 95 no civil, e a minha esposa, ela sentiu o desejo no coração, juntamente comigo, da gente casar na igreja, né, para que os pais dela guardasse esse momento junto com ela, né? Ela já estava bem à frente na caminhada, ela já tinha batizado. Eu vim aqui, conversei com o senhor. Aí ele falou assim: o senhor falou, para mim fazer o casamento de você precisa batizar também, para que os dois sejam batizados. Era o último batismo do ano. Aí eu batizei, né? A sinceridade tem que ser dita, assim, um pouco sem conhecimento, né? Não vou dizer que eu batizei mais para casar, mas o primeiro intuito foi, falei, quero casar, então eu preciso ser batizado. Eu batizei em 2004. Então aceitei Jesus em 2003 e batizei em 2004. E o Senhor realizou meu casamento com a minha esposa aqui na igreja em 2004. Então, você já se identificou com a história do Rogério? Pois é, mas ainda falta mais um pouquinho ainda para a gente tirar limpo. Quem sabe você também, né? Você falou, fez menção do pastor Ronaldo Miranda, né? Quero também mandar um abraço aqui, companheiro de ministério, amigo quando esteve aqui em Paraíba dirigindo a igreja. Um abraço aí, né? Infelizmente o seu pai na fé, né? Já está com o Senhor, né?
Já está, ele e a esposa. Mas o fruto permanece. Isso. Então vamos lá. E agora? Você já aceitou Jesus, está na presença de Deus. 2003, 18 anos. 18 anos. 18 anos se passaram. Como tem sido esse tempo, seu relacionamento com Deus, sua vida com Deus? Como é hoje a sua vida com Jesus, já que já fez as pazes? Nós não fomos nessa caminhada, né? Ainda um pouco vacilante, sem firmar os pés totalmente. E no ano de 2011, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, né? Que eu tive uma crise no meu casamento. Deixei o diabo, talvez, entrar, né? E fazer arruaça. Então o meu casamento teve prestes a acabar. Mas aí Deus enviou o pastor lá para o Morro São Sebastião, para o Morro de Jesus. Isso chegou numa hora que eu estava precisando muito de auxílio, eu, minha esposa, entendimento. O Senhor nos chamou, conversou com a gente e chamou para iniciar aquela obra. Então, através daquela obra, em 2011, lá no Morro São Sebastião, no Morro de Jesus, foi onde eu fortaleci o meu casamento e fortaleci nos caminhos do Senhor. Hoje você é diácono, né? Diácono é servo, o significado da palavra é servo. Então, diácono, e também está dirigindo, né, aquela congregação que eu estava dirigindo. Que muitos falavam que eu tinha um mistério com aquela congregação. Poxa, agora você é o líder da congregação que eu tive que deixar para poder assistir aqui, né, a sede. Fiquei 4 anos ali com vocês, né? 4 anos maravilhosos, abençoadores. E quantos obreiros, né, nós não fizemos ali? Muitos. Hoje, você está dirigindo ali. Como que está sendo esse período de pandemia? Você assumir uma liderança de uma congregação em um período difícil. Como que está sendo isso aí? Na época, quando o pastor me delegou, eu pensei até em recuar, não aceitar, mas falei assim, não, vou em frente. Porque tem muitas vidas ali, muitas almas ali, né? Eu sou nascido e criado ali no Morro São Sebastião, praticamente conheço quase que todo mundo ali. Então, estamos lá para servir ao Senhor como servo. Abrimos lá os trabalhos, veio a pandemia, paramos, iniciamos, paramos de novo, agora tornamos. E eu tenho certeza, pastor, que Deus tem feito e vai fazer um trabalho maravilhoso naquele lugar. Eu quero te fazer uma última pergunta. Esse período de pandemia, logo no começo, foi um desespero muito grande. Muita gente entrou em pânico, depressão, desespero, não só por conta desse recuo, né, no comércio, em desemprego, um monte de coisas acontecendo, economia caindo, mas a principal preocupação era ser infectado pelo vírus que parecia, né, fatal. Isso, a maioria das pessoas pensava no começo que era contrair e morrer. Com o tempo nós fomos observar que existia um grupo, né, maior sendo curado, mas o medo foi crescendo assim mesmo, porque havia muitos óbitos. Na nossa cidade são mais de 30 óbitos já em 14 meses de pandemia, de isolamento social. Então a morte está rondando. E as pessoas estão apavoradas com o fator morrer a qualquer instante. É lógico que todo ser humano poderia morrer a qualquer hora. Mas viver com o pânico dela rodeando a gente é muito mais complicado. Tira um pouco a nossa sobriedade, o nosso sossego. Nos deixa inquietos. Agora, notícias, né, sobre vacina, algumas pessoas falando que funciona, outros que não funciona. Uma segunda, terceira onda. Em alguns países a coisa complicando. O medo voltou. Além em Paraíba, novamente, está aí o carro de som anunciando que a cidade entra na onda vermelha, pede para todo mundo se fechar mais. Nós estamos com toque de recolher, 20 horas, temos que fazer tudo mais cedo.
o pânico voltou, o medo voltou, o medo da morte, de serem abreviados os dias. E nós também tivemos tanto medo, né? Desse. Agora em você, a morte está rondando a humanidade. Ela sempre esteve, mas agora de uma forma muito mais acentuada por conta dessa pandemia. Parece que ela está perto da gente toda hora. Se você morre hoje, você sabe o que vai acontecer com você? Para onde você vai? Pastor, para mim falar é até difícil, porque o senhor sabe que eu passei por um processo em 2018, uma enfermidade, um problema de saúde muito sério, o qual talvez eu na época não tive a noção certa do que seria, né? Um problema de coração grave, passando muito mal, fui para a morte rondou antes da pandemia. Né? Passando no hospital aqui de Além Paraíba, em vários médicos, até que um cardiologista me encaminhou para Muriaé. E quando eu cheguei lá, que eu fui ver a real situação que eu estava, né? Fui operado, fiz cateterismo, angioplastia, e o médico falou comigo que eu estava com 95% da artéria do coração entupido. Eu lembro que pós a angioplastia, ele falou comigo que assim, você só não morreu, agradece a Deus e o profissionalismo do seu médico, Dr. Luciano. Então, quando eu voltei para a UTI, a minha esposa em oração, a igreja, o pastor, o evangelista Nilmar, eu contei para minha esposa e eu chorei muito. Deus me deu um grande livramento. E agora eu tenho uma noção exata, porque Deus ele tem um plano, um projeto. Eu me considero e sou um milagre. E se você tivesse morrido, ou se você morresse agora, você sabe o que aconteceria com a sua alma? Para onde você iria? Ou você ainda não sabe para onde vai se morrer? Pastor, eu quero continuar nessa jornada, fazendo a obra do Senhor Jesus, com humildade, com simplicidade, porque o Senhor conhece a intenção do meu coração. E às vezes nós cantamos muitos louvores. Eu quero morar com o Senhor, cantar no coral celestial. Então a gente tem convicção que se a gente não retroceder, se a gente continuar caminhando em frente, se o nosso foco for a obra, for o Senhor Jesus, nós vamos estar com Ele. Aonde? No céu. Ah, paz! No céu. Você tem certeza disso? Aleluia. Porque muitos julgam por aí que o inferno não existe, que o inferno é aqui, mas o inferno existe sim. A descrição do inferno por Deus é um lugar onde o fogo não para e o bicho não morre. Isso quer dizer que é eterno. Não é essa a descrição da terra. Aqui tem um negócio chamado ventilador. Não tem? Tem uns ventinhos de vez em quando. A temperatura cai no outono, cai mais ainda no inverno. Isso. A coisa só superaquece no verão. Mas para quem não faz as pazes com Deus, vai passar um dia, 1 milhão de dias, 2 milhões de dias, e o fogo. Mas você disse que tem certeza que vai para o céu. E você que está nos acompanhando, no meio disso tudo, esse é o maior motivo para você fazer as pazes com Deus rápido. Porque ao morrer, todos nós vamos encontrar com a eternidade. Todos nós vamos encontrar com a eternidade. E a eternidade é o Senhor. Só que Ele separou um local eterno ao lado dele e um local na eternidade sem Ele. E é por isso que a gente promove todas as quintas um encontro. E eu espero que a história do Rogério tenha mexido com você, e você tenha se identificado, e você tenha entendido
que ainda que você tenha sido rejeitado como ele se sentiu, né, pela sua família, porque filhos de casais separados têm essa impressão, ainda que ele tinha uma mãe, né, você falou alcoólatra, não é isso? E de repente, por conta disso, traz vergonha, traz humilhação, as pessoas tratam você pelo pai e pela mãe que você tem, ainda que você esteja nessa situação e você pensa assim, não tem meu pai, minha mãe, não tem uma referência, Deus é a sua referência, porque você veio dele, e precisa voltar para ele, né? Você foi criado pelas mãos dele, ele não falou haja para que você existisse, né? Muito pelo contrário, ele com a sua própria mão, junto com Jesus e o Espírito Santo, construiu você, criou você, imagem e semelhança dele, soprou parte dele, o seu Espírito em você, e ele espera que você volte para ele, ainda que você não sinta o amor, a compreensão, o carinho, a atenção dos seus pais naturais. Você pode nascer de novo em Cristo e ter o seu pai espiritual, que é Deus, que está pronto. Você só precisa fazer as pazes, porque você ficou com raiva de Deus, porque culpou Deus. Isso tudo que aconteceu, quem sabe esse complexo de inferioridade, se sentir menor, se sentir incapaz, sem condições, como o nosso irmão Rogério falou. De repente você está nessa vibe aí de estar achando a pior pessoa do mundo e fica se deprimindo, fica aí se acusando, se condenando, sabe, lançando palavras, você mesmo, de maldição para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso tudo está acontecendo porque você está em guerra com Deus, não entendeu que esse não era o plano de Deus. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus para sua mãe, para o seu pai, o plano de Deus para sua mãe, para o seu pai, não era esse que você viveu. Não era casar e separar. Não era que a sua mãe fosse alcoólatra. Esse não era o plano de Deus para os pais do Rogério. Não era o plano de Deus para os seus pais. Não era o plano de Deus que você tivesse esse complexo de inferioridade. Ele disse assim: olha, domine sobre todas as coisas. E se Deus deu domínio em você, porque você não é uma pessoa sem capacidade, sem condições. Então em Adão ele te deu domínio, e ele quer restituir isso. Ele quer restituir. Quem sabe você prodigou, quem sabe, né, com tudo isso que você recebeu de Deus, essa capacidade, essa inteligência, né, para você decidir pelo bem. Você, como filho pródigo, gastou tudo que Deus te deu, saúde, disposição, e Deus só quer que você volte. Tá aí, entendeu? Quer fazer isso? Então canta comigo assim. Se você quer fazer, canta comigo desse jeito. Jardim em mim, se eu vendesse o que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Você pode, junto comigo. Eu quero conhecer Jesus. Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou no jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falaria. Pois o amor não se compra,
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre E o seu amado, quem é? Em quem você tem depositado toda a sua confiança? Para quem você está entregando a sua vida? Nós estamos cantando que o nosso amado é o mais belo. Porque, humanamente falando, a gente fica preocupado com a aparência. E uma vez o nosso amado, num monte, ele se transfigurou, e a aparência dele foi algo tão poderoso que os nossos irmãos que estavam com ele nesse monte queriam ficar lá, montaram uma tenda, porque quando ele se revela, a beleza é fora do comum. Por isso o mais belo. Se você está buscando aparência no seu amado, eu te aconselho a buscar aquele que estava naquela fornalha 7 vezes aquecido, e eles falavam que a aparência dele é como do Filho dos Deuses. Se a sua preocupação é com a aparência, ele tem a aparência que você precisa, para que você não se apaixone por mais ninguém. Eu aconselho você a se entregar para ele, se entregar de corpo, alma e espírito para esse amado, fazer as pazes com ele. Aleluia. Há o nome dele, ó. Você pode cantar? Nosso irmão vai estar orando pela sua vida agora. O Rogério vai estar levantando um clamor. Estamos encerrando a nossa programação. Para você que está voltando para Deus, para você que estava em Deus, mas se esqueceu de aproveitar todas essas coisas que Deus tem dado para você, para você que nunca teve uma experiência com Deus, estava em guerra, eu te convido agora a entregar a sua vida para o mais belo. Se quiser dobrar o seu joelho, se quiser fazer isso em pé,
apresenta a sua vida para Ele, confessa, peça perdão. Nós vamos estar orando por você. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, louvores, por mais esse momento na tua santa e gloriosa presença, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já entrou com providência nas causas impossíveis, Pai. Então, Senhor, trabalha incessantemente. Vai quebrando, Pai, todo jugo, Senhor, tirando todo nó, todo embaraço, toda contenda. Vai fazendo o teu ide, Pai, em nossas vidas, Pai. Vai nos moldando, forjando o nosso caráter. Nos dê resistência à matéria, Pai, para suportarmos as lutas, para que venham se cumprir as suas promessas, os seus planos, os seus projetos e os seus propósitos, Pai, nas nossas vidas, Pai. Eu oro agradecido por todos os milagres que o Senhor fez na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai. Aqui quero te entregar a minha vida, Pai, porque nós sabemos que agir no Senhor ninguém vai impedir, porque as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja de Cristo na terra, Pai. Que continuemos andando para a frente. O nosso foco é Jesus Cristo, Pai. Que nós não venhamos olhar para o homem. Eu oro agradecido, Pai, por esta chance, essa oportunidade, por esta igreja que me aceitou, Pai. Pai, continue iluminando, Pai, a vida desses pastores. Nós sabemos que a jornada, às vezes ela é dura, é cruel, mas eu tenho certeza que no final, nós sabemos que a vitória é certa no Teu santo nome. Nós oramos mais uma vez agradecidos, porque o Senhor é um Deus fiel e zeloso com a Tua igreja, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Você que está em casa, quer fazer essa decisão agora. Deus, em nome de Jesus, recebe, Deus, essa vida. Recebe, Senhor. Deus, essa vida está arrependida, Deus. Essa vida está diante de Ti, ó Deus, clamando essa oportunidade para que o Senhor devolva, restitua a alegria da salvação, a comunhão. Deus, em nome de Jesus, nós neutralizamos toda resistência criada por Satanás, toda resistência, ó Deus, todo sentimento, ó Deus, de aversão criado por Satanás, pelos demônios nesse coração. Oh, Papai, vem com a Tua mão, Deus, operando o Senhor, ninguém pode impedir. Quebranta de uma vez por todas, ó Deus, e fortalece essa pessoa para que ela possa, se aproximando do Senhor, receber a salvação, o perdão e a salvação. Espírito de Deus, desça sobre essas vidas agora, onde quer que elas estejam. Aleluia, desça sobre essas vidas agora. Deus, essa pessoa, ó Deus, Senhor, que está, ó Deus, nesse instante diante do Senhor, clamando, chorando, Deus, pedindo uma nova chance, querendo receber a transformação que o Teu servo recebeu, querendo essa mudança. Deus, em nome de Jesus, inunda esse cômodo dessa casa agora, que a glória do Senhor seja liberada para essa vida agora de uma forma especial. Deus, que o poder do Senhor invada esse ambiente agora, esse lugar agora. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está dentro do carro, Deus, dentro do carro, Deus, Senhor, na parte de trás desse carro, acompanhando, Deus, em nome de Jesus, e o Seu Espírito, Deus, movimentando o seu coração,
Deus, essa pessoa, para que ela saiba que é o Senhor com ela, onde ela está sentada, nesse banco de trás desse veículo, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que a glória do Senhor inunde esse lugar, inunde esse lugar, inunde esse lugar, ó Deus, que o fogo do Senhor, ó Deus, aqueça, Deus, faz todo esse complexo de inferioridade ser destruído, para que essa pessoa levante os seus olhos, levante a sua cabeça e receba a bênção do Senhor nessa hora, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Abençoo essas vidas, e isso será para testemunho do mover do Senhor nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Se o Senhor permitir, quinta-feira que vem, às 20 horas, você estará nos acompanhando novamente, essa equipe abençoadora, Rian, Vinícius, Rogério, juntinho com vocês, onde quer que você esteja nos acompanhando, o dia que for, a hora que for, a unção de Deus seja sobre vocês, e que haja o mover de Deus na vida de vocês. Paz.